Quando nós passamos a estudar a personalidade de Jesus, nós facilmente vamos começar a entender que ele era detentor de um conhecimento que jamais nenhum homem alcançou ou irá alcançar. Por isso nós podemos chamar Jesus de mestre dos mestres, mestre do conhecimento, mestre do ensinamento. A própria palavra de Deus mostra que ele realmente vivia ensinando. Olha só, Mateus 9,35. E percorria Jesus todas as cidades e aldeias, ensinando nas sinagogas deles, e pregando o evangelho do reino, e curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. Então o que nós vemos aqui é que a trajetória de Jesus era ensinar. Os grandes legados de Jesus, através das suas parábolas, ele tentava trazer para a terra os ensinamentos que ele tinha do seu reino, do céu. Então Jesus ele escolhe 12 homens em sua forma bruta e começa a os lapidar em conhecimento. Jesus simplesmente tira estes homens do cativeiro da ignorância e constantemente ele incentiva esses discípulos a praticarem seus ensinamentos. Jesus realmente é o mestre do conhecimento e do ensino, porque todas as pessoas que se aproximavam dele, sendo doentes, sendo uma pessoa sã, uma pessoa com conhecimento ou sem conhecimento, de certa forma, com aquilo que ele produzia através das suas palavras, ele levava uma transformação para cada uma dessas pessoas. No entanto, os seus conhecimentos há mais de 2000 anos continuam ainda gerando frutos. E olha só, Jesus, ele não esgota este conhecimento nele mesmo. No entanto, ele incentiva esses discípulos a aprenderem a cada vez mais para que chegasse o momento eles pudessem caminhar sozinhos. Por quê? Porque Jesus sabia que o seu fim estava próximo, porque ele tinha que cumprir um propósito aqui na terra. Então, o ponto mais interessante neste momento é o que nós vamos entender, que Jesus, o conhecimento dele não se esgotava nele. Ele fazia questão de ser uma base de ensinamento e uma base espiritual para os seus discípulos e para as outras pessoas também que o acompanhavam. Nem tanto seus discípulos eram meninos na fé no início, mas Jesus os transformou em homens com maturidade e com a consciência e com a cabeça do Pai Celestial, com a maturidade do Deus Altíssimo. Então o que acontece? Muitas vezes nós somos detentores de determinados conhecimentos, ou até aprofundamos em determinada área nas nossas vidas, na vida profissional, nos estudos, mas infelizmente, nós somos limitados. Mas às vezes achamos que sabemos tudo. E outra coisa, nós muitas vezes não queremos repassar esse conhecimento para outras pessoas. Mas por que acontece isso? Porque muitas vezes nós achamos que as pessoas não podem ser melhores do que nós, não podem crescer mais. Não, eu sou a referência, eu não aceito isso, então eu vou ficar aqui, eu não vou ensinar. E isso daí não nos permite também crescermos. Por quê? Porque nós nos tornamos pessoas com conhecimento, mas pessoas medíocres, limitadas, e nós não geramos frutos. Porque quando nós geramos o conhecimento em outras pessoas, nós estamos também praticando a lei da semeadura. Nós estamos ajudando pessoas a serem melhores. E quando nós criamos um ambiente desta maneira, nós vamos ver que tudo ao nosso redor também começa a mudar para melhor. Então, o mais importante de tudo é nós termos esta consciência e sabermos que o quê? Que o conhecimento não pode se esgotar em nós. É diferente você ter um conhecimento de um segredo, porque o segredo realmente ele é restrito, é algo que você tem que deixar ali para determinado número de pessoas ou só para você. Por exemplo, o conhecimento de uma patente, de uma fórmula, de algum segredo profissional tem que ser compartimentado. Mas, diferente disso, o conhecimento ele não pode parar em nós, porque o conhecimento ele é vivo e ele continua produzindo. Então não tenha medo de você ter uma pessoa ao seu lado e você ensiná-la e ela crescer mais do que você. Você tem que até se regozijar, como a própria palavra de Deus diz, quando você vê uma pessoa que você ensinou caminhando sozinha. Esta é a mentalidade que Jesus tenta passar para as nossas vidas. O quê? Ele gera o quê em nós? Uma mentalidade de filhos maduros,
com a consciência de um Pai Celeste. Ou seja, olha só os discípulos. Os discípulos, eles começaram, depois que Jesus ele ressuscitou e ascendeu aos céus, o que acontece? Os discípulos precisaram continuar a obra, deram prosseguimento à obra do Senhor. Mas eles não perderam a referência, eles já estavam maduros. Então eles buscavam a referência no Pai, agora em espírito, e continuaram fazendo a sua obra. E ainda assim, o nome de Jesus nunca foi esquecido. Então não tenha medo que se você vai deixar de ser referência, você está criando novas referências. Então o que nós temos que fazer nas nossas vidas? Nós não podemos construir muros. O muro, ele limita a nossa visão, os nossos relacionamentos. Nós temos que ser constantemente construtores de pontes. Por quê? A ponte, ela liga um ponto ao outro. Ela te dá uma capacidade de ir e vir. Aquilo que você ali leva para alguém pode ser também, pode voltar para você. Então leva uma coisa boa, leva o conhecimento e volta o conhecimento. Porque a partir do momento que nós estamos ensinando, nós estamos aprendendo também de alguma forma e nós estamos promovendo algo de bom na vida de alguém. Então, olha só o que a palavra de Deus nos diz. João 14:12. Na verdade vos digo, aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço, e as fará maiores do que estas, porque eu vou para o meu Pai. Olha a grandeza desse ensinamento de Jesus. Ele realmente deixou um legado e ele não se preocupou em passar o conhecimento, e ele deixou este conhecimento para que nós sejamos agentes de libertação na vida das pessoas. Então, quando nós produzimos o conhecimento que Jesus nos dá, nós também vamos ter uma mentalidade diferente, nós vamos ser mais independentes, mas nós vamos ter uma referência que é Cristo, e nós também vamos nos tornar pessoas melhores e vamos produzir isso para que outras pessoas sejam dessa maneira. Porque, na verdade, sabe o que acontece? Quem se retém a produzir o conhecimento com medo de alguém crescer, faz com que a sua vida venha estacionar e não a vida da pessoa. Quer ver um negócio? Eu vou te dar um exemplo. Eu estava por esses dias em uma aula e o professor estava comentando exatamente sobre esse assunto. Ele precisou de um determinado colega de trabalho porque o colega desenvolveu uma técnica melhor para desenvolver um determinado processo, e este colega simplesmente falou assim para ele: não, eu não vou te ensinar porque é muito difícil e você não vai aprender. E um tempo depois ele teve acesso a este processo e ele levou para casa. E ali ele pôde estudar aquilo ali, buscar as informações, melhorou aquilo que aquele colega tinha, e hoje ele é uma das referências no Brasil acerca deste assunto. Ou seja, nós não conseguimos... Quando uma pessoa tem um propósito, e este propósito é de Deus na vida da pessoa, para que ela seja alguém aqui, né, na vida material, tem alguma posição social, ou como cientista, ou como estudante, ou como profissional, nós não vamos conseguir inibir isso. Então, seria bom que a gente tivesse a consciência de ajudar. Nem tanto esse colega está hoje como uma referência e o outro colega foi esquecido. Então é duro isso, é triste isso. Então vamos absorver este conhecimento que Jesus nos traz e vamos ser agentes de ensinamento na vida das pessoas. E eu tenho certeza que nós seremos mais capacitados, mais felizes e mais maduros no que nós vamos fazer. Então não tenha medo, muito pelo contrário. Tenha uma satisfação pessoal de ver alguém crescer. Esse é o objetivo que Jesus nos ensina, a sermos promotores de ensinamento. Nós agregamos o conhecimento, mas sempre para ser passado. Guarde o segredo, mas libere o conhecimento. E que Jesus te abençoe nesta consciência espiritual para a sua vida. Amém.